Coordenação de Jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rede Aparecida de Rádio, para você também que nos assiste ao vivo com imagens aqui dos nossos estúdios através do YouTube, Facebook, aplicativo Aparecida. Hoje, finalmente, quinta-feira, quintou por aqui, véspera de feriado, 14 de novembro. Começa agora a segunda edição do Notícias em 30, os destaques do Brasil e do mundo, com a apresentação de Rafael Rodrigues, trabalhos técnicos de Marcos Prado e toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. E na edição de hoje você confere: homem detona explosivos e morre em frente ao Supremo. Praça dos Três Poderes precisou ser isolada. Todos os detalhes deste caso. O especialista acredita que este atentado é fruto do extremismo político e da falta de monitoramento também nas redes sociais. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O mundo tem mais de 800 milhões de pessoas com a doença e mais da metade dessas 800 milhões de pessoas não tem o tratamento necessário. E claro, ainda na edição de hoje, Brasil e Venezuela. Renato Dias chega comentando conosco mais uma partida da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Segurança. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou hoje que as explosões registradas na área central da capital na noite de ontem apontam que os grupos extremistas responsáveis por atos similares em anos anteriores ainda seguem ativos. Ele afirmou também que o homem, existe indícios de que ele agiu sozinho, foi um ato dele, mas que ele foi premeditado por vários meses. A Polícia Federal e o Supremo assumem a partir de agora a investigação. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, disparou uma série de artefatos em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele morreu no local e depois de ser atingido por uma das explosões. A Polícia Federal, a Polícia Civil, no caso, até então, que estava nas investigações, retirou o corpo do Francisco Vanderlei só hoje de manhã, lá na Praça dos Três Poderes. Ele é conhecido como Tio França, é do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Do Rio do Sul, perdão, em Santa Catarina, e morreu ontem. Ele foi candidato a vereador pelo PL, lá na cidade do Rio do Sul, lá em Santa Catarina, nas eleições de 2020. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar o caso. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, durante coletiva, destacou que as equipes da Polícia Federal estão realizando ainda a investigação deste acontecimento. Nossas equipes trabalharam ainda estão no local, trabalhando desde do momento 1, com as análises periciais, a questão da identificação do local, isolamento de área, especialmente em relação ao corpo, em relação ao veículo que foi utilizado por esse cidadão, em relação a um trailer que estava estacionado próximo ao veículo, no local ali próximo, também uma residência na Ceilândia e, por fim, nossa equipe está nesse momento trabalhando num outro achado, que é uma caixa que foi localizada também nas proximidades e que estamos fazendo, enfim, análise e identificando se de fato pertence a esse mesmo episódio. Também estamos utilizando lá drones, escaneamento em 3D, toda a nossa equipe técnica dedicada para isso, para que a gente consiga, em toda a extensão da situação, definir e encontrar os caminhos aí para a investigação. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso é investigação a comparar, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje na residência na Ceilândia há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação. Ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam com essa
barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. Pois é, eu conversei agora à tarde com o especialista Rafael Alcadipani, Ele é professor titular da Fundação Getúlio Vargas, associado pleno também ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que conversou conosco a respeito de toda essa questão desse atentado que aconteceu em Brasília ontem à noite, das investigações, e ele respondeu primeiramente se é possível considerar que mesmo que tenha sido um caso isolado de apenas uma pessoa que pensou por si só e programou por si só, esse tipo de coisa, se nós podemos confirmar que é um atentado político na nossa capital federal. Olha, o que tudo indica, havia uma motivação política, sim, né? Na medida em que o autor dos fatos, ele parecia ser bastante radicalizado, né, em termos de ideologia política aqui no Brasil. Eu acredito que dá para a gente argumentar, sim, que ali existe uma questão política relevante que levou aos fatos que acabaram acontecendo. Agora, essa motivação política, ela pode ser semelhante à que nós registramos também no 8 de janeiro do ano passado? Sim, acho que tem um paralelo aí que é um paralelo direto, né? Na medida em que é uma tentativa de atacar instituições de Estado em nome de uma ideologia, né? Agora, professor, outra questão também que é levantada durante toda essa polêmica é o fato das redes sociais elas não estarem sendo monitoradas talvez como devessem, porque há também a possibilidade dessa pessoa ter colocado nas redes sociais que ele ia cometer esse atentado, né? Sem dúvida existe uma falha importante em termos de inteligência, né? Porque parecia que tinha bastante gente que já sabia do interesse ou das intenções dessa pessoa que atacou aí o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal, né? Então ali me parece que era bem claro que existiam questões que eram questões que não são pequenas, né? E que claramente havia um interesse em uma atuação que era uma atuação de gerar dano, de causar morte mesmo, né? E isso foi mostrado nas mídias sociais e parece que as forças de inteligência não viram isso. Agora, também é complicado dizer, professor, até mesmo porque hoje em dia, com essa polarização política, né, as pessoas falam muita coisa na internet. Existe uma maneira das autoridades e dos serviços de inteligência conseguirem filtrar isso? Olha, eu acho que na medida em que essas coisas elas precisam serem levadas a sério, né? Não é possível que a gente veja coisas assim acontecendo e a gente acabou aceitando que a mídia social vire praticamente uma terra de ninguém, onde cada um fala o que quer. Quando existe ameaça à vida de autoridades, é importante que a polícia haja. É importante que, nesse caso, a gente conseguiu demos uma certa sorte, que nada de muito mais relevante aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Então eu acredito que isso tem que ser levado mais a sério por nossas autoridades. Agora, existe como combater esse ativismo político violento, professor? É preciso que as autoridades tomem as suas ações, né? Se você começa a ver uma pessoa que está dizendo que quer matar um juiz do Supremo, que quer matar o presidente da República, quer matar um deputado federal, o que seja, a polícia precisa atuar e essa pessoa precisa ser levada, ser responsabilizada pelo aquilo que ela está dizendo, né? Ela precisa ser impedida de alguma forma, porque dessa vez deu certo, mas a gente nunca sabe como pode ser amanhã, né? Nós ouvimos aí o especialista que nós consultamos hoje à tarde, o professor Rafael Alcadipani de Silveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e também membro pleno aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E claro, hoje este é o assunto que não poderia ser outro do nosso editorial com o padre Joel Nalepa. Padre, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde para você, ouvinte da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. No dia de ontem, 13 de novembro, Brasília viveu mais um dia tenso. Tenso não pelo calor das discussões políticas, e sim pelo que se caracteriza como terrorismo na Praça dos Três Poderes. Francisco Vanderlei Luiz, que morreu com explosivos e que tem indícios de ligação com os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Chama atenção como Vanderlei circulou pela esplanada e como, inclusive, residia já há um certo tempo com um verdadeiro arsenal em sua residência em Ceilândia. Ou seja, os atos de ontem foram planejados, tinham alvo específico e definido.
mesmo que a execução não tenha causado seu efeito. Vanderlei, pelo que se apurou até agora, planejou a sua ação. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes afirmou que o atentado de ontem não é um fato isolado e que iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio começou a destilar o discurso de ódio contra as instituições. As marcas parecem ter sinais disso mesmo. Além disso, parece que a polarização está longe de ser superada e temos um grave problema que precisa ser tratado e que é o extremismo. Extremistas, fanáticos, viram terroristas e se submetem a morrer para matar. Podem explodir o STF e porque tem quem os apoie. Aí vem todo o discurso de anistia dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. A sensação de impunidade não ajuda. Muito pelo contrário, acaba sendo um estímulo para outros atos de violência e também de extremismo. Estamos vivendo um período muito delicado e é urgente repensarmos nosso verdadeiro papel no mundo e atuarmos fortemente contra a cultura do ódio, da violência e da morte, para recuperarmos a paz, o diálogo, o respeito, a dignidade humana e também as instituições legitimamente constituídas. Meio Ambiente. O vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou na Cúpula do Clima na ONU, a COP29, um documento que detalha as metas brasileiras para reduzir as emissões de gases do efeito estufa até 2035. O especialista, ouvido aqui pela nossa rede Aparecida de Rádio e que também participa da COP29 nesta semana, analisou as metas e que elas devem também ser mais ambiciosas. O Brasil assumiu o compromisso de reduzir suas emissões líquidas de gases de efeito estufa de 59% a 67% em 2035, na comparação aos níveis de 2005. O governo promete a substituição gradual dos combustíveis fósseis em sua matriz energética, mas não detalha um cronograma. Também reforçou o compromisso de desmate zero. O cientista e climatologista Carlos Nobre, uma das principais vozes mundiais sobre mudanças climáticas, destaca a relevância dessas metas na tentativa de frear o aquecimento global. O Brasil já, sexta-feira da semana passada, já anunciou o que faria até 2035, uma redução aí de cerca de 69% das emissões em relação àquelas altíssimas emissões em 2005. Então isso já foi uma meta que o Brasil coloca. Vamos esperar para ver o que todos os países vão colocar, mas as metas têm que ser muito ambiciosas. Se a gente continuar com a temperatura acima de 1,5 graus, nós já estamos 16 meses com a temperatura 1,5 graus, se continuar a temperatura nesse nível, então nós vamos ter que acelerar muito a redução das emissões. Não podemos zerar as emissões líquidas só em 2050, que aí é um risco enorme da temperatura chegar até 2,5 graus de aquecimento. Isso aí é uma tragédia, é um suicídio ecológico para o planeta. No Acordo de Paris e na COP26, os países se comprometeram a reduzir em 43% as emissões de gases do efeito estufa até 2030. Entretanto, pela primeira vez, o aquecimento do planeta bateu a marca de 1,5 grau por ano em 2024. Sem controle, o pesquisador analisa que a situação pode se agravar ainda mais. Se nós, de fato, chegar no fim do ano que vem e continuarmos com a temperatura 1,5 graus, aí não haverá como manter a temperatura abaixo de 1,5 graus, porque as emissões continuam a aumentar. Aumentaram em 2023 em relação a 2022 e há dados iniciais agora que mostram que em 2024 elas continuaram altas, continuaram a aumentar. Então esse é um gigantesco desafio, até mesmo reduzir as emissões em 43% em relação a 2019. Em 2030 seria em 5, 6 anos, isso já seria um gigantesco desafio. Aí sim, se não reduzirmos as emissões, vai ser impossível não deixar a temperatura passar de 2, e aí um risco enorme se ela chegar em 2050 com 2,5 ou mais ainda. Carlos Nobre analisa o compromisso de lideranças mundiais para fazer com que os compromissos saiam do papel. No primeiro mandato do então presidente Trump, 2017 e 2020,
3 dos 4 anos do governo dele, as emissões nos Estados Unidos aumentaram. E ele já fez declarações aí durante a campanha que novamente iria tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que iria, no primeiro dia como novo presidente, 20 de janeiro, agora iria aprovar uma série de novas explorações de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Então isso é muito grave, porque os Estados Unidos é historicamente o país que mais emitiu, agora é a China há muitas décadas, mas os Estados Unidos é o segundo maior emissor, e aí também um comunicado político muito grave, né? No sentido de que um país super importante política, economicamente, no mundo, vai desistir de combater a emergência climática. Isso seria muito grave. Fernanda Prado, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Agora, às 5h46, antes do intervalo, informação importante que depois de 9 anos da tragédia de Mariana, que resultou em 19 mortes, além de danos ambientais para a natureza e também para os moradores da região, a Justiça absolveu a Samarco e as parceiras pelo rompimento da barragem do Fundão. Foram absolvidas as empresas Samarco, Vale e BHP Billington, além de outras 7 pessoas, entre diretores, gerentes e técnicos. A decisão foi publicada na madrugada de hoje. Segundo a sentença que inocentou os envolvidos, a Justiça Federal entendeu que não foi possível atribuir condutas específicas a determinantes aos acusados que configurassem um crime. E agora nós vamos a Minas Gerais, porque uma associação recomendou, inclusive, que os municípios não assinassem Acordo de Mariana. Os destaques chegam com a repórter Letícia Bessa. A Associação Mineira de Municípios recomendou que prefeitos de 49 cidades de Minas e do Espírito Santo, que foram incluídas no novo acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na região central, não assinem o termo de repactuação. A associação justifica que essas cidades, 38 delas em Minas, não participaram das negociações. Além disso, a entidade quer que outras localidades afetadas economicamente também sejam incluídas. A associação entrou com uma ação junto ao Superior Tribunal Federal para retomar a mesa de negociação. O novo acordo destina 132 bilhões de reais para ações de reparação e compensação. Desse montante, 100 bilhões serão repassados à União, aos estados de Minas e Espírito Santo e aos municípios que aderirem ao acordo. O documento foi assinado pelas mineradoras Samarco, Vale, BHP e pela Advocacia Geral da União, pelos governadores de Minas e do Espírito Santo, pela Procuradoria-Geral da República, além da Defensoria Pública da União, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos 2 estados diretamente afetados. Da Rádio América, repórter Letícia Bessa, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Notícias em 30.
5h51. Notícias em 30. Segunda edição. Estamos de volta aqui aproveitando para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Saúde. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Essa data nos lembra a importância do diagnóstico precoce e também dos cuidados para evitar as complicações dos rins, coração e da visão. Alexandre Gamas, da Rádio Construtiva. O diabetes é uma das principais causas de comprometimento renal em todo o mundo e no Brasil não é diferente. A falta de controle da glicemia pode afetar diretamente os rins e levar a quadros severos, como a insuficiência renal crônica. Especialistas alertam para a necessidade de monitorar a função renal desde cedo, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2. A nefrologista Luciana Persegona, do Hospital São Vicente, em Curitiba, explica os primeiros sinais que indicam a progressão do diabetes para o comprometimento dos rins. A diabetes não controlada pode comprometer os rins ao longo do tempo, devido ao excesso de açúcar no sangue. O primeiro sinal de comprometimento renal é a hiperfiltração glomerular. Essa condição, se não for controlada, acaba levando a danos progressivos ao tecido renal. Caso o controle da glicemia continue inadequado, pode culminar na insuficiência renal crônica terminal. O monitoramento regular da função renal é essencial, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2, para detectar precocemente o comprometimento renal. A médica comenta quando é mais indicado iniciar o monitoramento renal em pacientes com diabetes. Para quem tem diabetes do tipo 2, é importante realizar o rastreamento já no momento do diagnóstico. No caso do diabetes do tipo 1, essa avaliação deve começar cerca de 5 anos após o seu diagnóstico. Depois disso, é necessário que o acompanhamento seja regular, de 1 a 4 vezes ao ano, dependendo dos resultados dos exames. Seguir as orientações médicas é fundamental para quem já tem diabetes, com controle rigoroso da glicemia, dieta equilibrada e atividades físicas. Já para quem não tem a doença, adotar um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, controle de peso e exercícios, pode ser a chave para prevenir o diabetes e suas complicações, garantindo uma melhor qualidade de vida e saúde renal. Da Rádio Construtiva em Campo Largo, no Paraná, Alexandre Gamas, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. E dos 828 milhões de adultos com diabetes, seja tipo 1 e 2 em todo o planeta, 445 milhões deles, ou seja, mais do que a metade, 57%, não receberam tratamento em 2022. Essa é uma pesquisa que saiu numa revista científica chamada The Lancet, e no total foram registradas taxas de tratamento estagnadas em muitos países, principalmente de baixa renda, como por exemplo Índia, Paquistão, Indonésia, mas também tem o Brasil nessa lista. A pesquisa mostra que a taxa global de pessoas com diabetes dobrou de aproximadamente 7% para cerca de 14% entre 1990 e 2022. As notícias do esporte. Hoje tem seleção brasileira, Brasil e Venezuela, daqui a pouquinho pelas eliminatórias. Renato, boa tarde. Muito boa tarde para você, Rafael, amigos da Rede Aparecida de Rádio. Daqui a pouquinho, hein, às 6 horas da tarde, tem Venezuela e Brasil pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil que venceu os seus 2 últimos jogos, né, na última data FIFA e pulou para o 4º lugar da competição. Olha só, hein, antes do Dorival Júnior assumir aquele drama todo, o Brasil fora da zona de classificação, mas as coisas já estão no seu devido lugar e o Brasil ainda pode terminar esta rodada das eliminatórias, no jogo de hoje e também na próxima terça, na vice-liderança. Mas hoje o jogo é difícil, o Brasil pega uma Venezuela que está jogando bem, né? Aliás, uma Venezuela que evoluiu muito no futebol, vários jogadores atuando aqui no Campeonato Brasileiro e está invicta em casa. Nos últimos 5 jogos, a Venezuela não perdeu jogando em casa. Na última partida, aliás, seguraram os campeões do mundo, a Argentina, e empataram com a Argentina em 1-1, jogando na Venezuela. Brasil praticamente confirmado, só tem um desfalque, que é o Rodrigo, atacante do Real Madrid, que se lesionou. Uma provável escalação é o goleiro Ederson, lateral direito Wanderson, zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o Abner na lateral esquerda.
No meio-campo, Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha. E no ataque, a volta do Vini Júnior, né, que ficou suspenso no último jogo, o Igor Jesus e também o Savinho, do Manchester City. Tá aí, portanto, o time do Dorival Júnior, que tenta melhorar ainda mais a sua posição na tabela de classificação. Mas eu acho que para a Copa o Brasil vai, né? Eu acho que a grande missão do Dorival realmente é achar um time aí nessa competição até a Copa do Mundo em 2026. Rafael, uma ótima quinta-feira para vocês, para os ouvintes da Rádio Aparecida, e um ótimo feriadão também que está chegando aí. E por falar em feriado, nós vamos terminando agora o nosso Notícias em 30 segunda edição, feriado amanhã da Proclamação da República, e por conta disso nós preparamos um jornal muito especial para você que nos acompanha aqui pela Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio e emissoras parceiras da Signes Brasil. Amanhã às 7 da manhã na primeira edição e também na segunda edição às 5:30 da tarde nós traremos um especial sobre a Proclamação da República. Claro que nós vamos trazer todos os fatos históricos que marcam essa data, mas principalmente uma análise política e mais aprofundada, traçando um paralelo com os nossos dias atuais. Amanhã, às 7 da manhã e às 5:30 da tarde. E por hora, nós vamos ficando por aqui. Para você que ficou conosco, um excelente finalzinho de quinta-feira. Quem for do feriado, emendar um bom e emendado feriado até a segunda-feira. Um grande abraço, a gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza.